E aí, pessoal, tudo bem? Professor Marcelo Brandão, estamos juntos aqui num Passando a Limpo, visando aí prepará-los para o CFO da Polícia Militar de Minas Gerais, ok? Bem, nesse conteúdo que a gente vai trabalhar em 30 minutos aqui, parte especial do Código Penal, a gente pensou alguns pontos de relevância para que você tenha uma melhor compreensão da matéria, ok? Bom, a gente elaborou alguns quadros esquemáticos, fizemos aí um resuminho para vocês e a gente começa trabalhando esse resumo dentro dos crimes contra a pessoa, a figura do homicídio, né? Especificamente o homicídio qualificado, lá no artigo 121, parágrafo 2º. Vamos ao primeiro quadro aqui para você compreender melhor esse tópico, ok? Olha aí, gente. Homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 ao 7º, ok? Nós vamos perceber aqui que o legislador positivou 7 situações para qualificar o homicídio. No primeiro momento, a gente trabalha essas situações, essas qualificadoras, classificando-as em razão de situação específica. Por exemplo, no inciso 1º e no inciso 2º, nós temos aqui a qualificadora classificada em razão do motivo, né? O que levou o agente a praticar aquele homicídio. Nós temos aí no inciso 1, né, a figura aí do homicídio praticado mediante paga, promessa de recompensa ou outro motivo torpe, e no inciso 2, o homicídio praticado por motivo fútil. Já no inciso 3 e no inciso 4, o critério de classificação da qualificadora leva em conta o meio utilizado pelo agente. No inciso 3, nós temos aí a qualificadora por emprego de fogo, asfixia, veneno, explosivo ou tortura, ou ainda outro meio insidioso ou cruel, ou ainda também meio que resulte em perigo comum. Já no inciso 4, a qualificadora traz aí o homicídio praticado por meio de traição, emboscada ou dissimulação, ou ainda a utilização de recurso que dificulte ou impossibilite a defesa do ofendido, ok? A qualificadora prevista no inciso 5º, ela traz outro critério de classificação, em razão à finalidade do homicídio praticado. Aqui nós percebemos, por meio dessa expressão voei crime, que o agente pratica o homicídio com a finalidade de obter vantagem, ocultação, execução e impunidade de outro crime, ok? Então, ficaria aí a classificação da qualificadora como finalidade. Por último aqui, nós temos aqui duas qualificadoras cujo critério de classificação envolve vítima específica. No inciso 6º, a figura do feminicídio, onde você já sabe que não seria todo assassinato de mulher para ensejar a qualificadora, né? O feminicídio exige que o assassinato ocorra num contexto, né, de violência doméstica e familiar, ou ainda em menosprezo ou discriminação à condição do sexo feminino, conforme previsão lá no parágrafo 2º-A. Né? Ainda dentro da linha da vítima específica, nós temos aqui, no inciso 7º, o homicídio voltado para agentes do artigo 142, né, as Forças Armadas, agentes do 144, né, o pessoal do aparato de defesa social e segurança pública do Executivo, sistema prisional, Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em razão dela. Isso é muito importante, né? Porque se você tiver como exemplo uma discussão de trânsito em que um agente mata um outro condutor, né, e esse condutor, a vítima, seria, por exemplo, um policial militar, nós não teríamos essa qualificadora. Poderia até haver a qualificadora aqui, nesse caso, do motivo fútil, mas não seria do inciso 7º, porque esse policial que foi vítima de homicídio, ele não estava no exercício da função, ok? Além disso, além do homicídio de vítima específica voltado para os agentes públicos, nós temos também a aplicação da mesma qualificadora quando a vítima for um cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo de terceiro grau desses agentes públicos, em razão dessa situação de exercício de função do agente público, ok? Um outro ponto aqui importante seria o critério relacionado à classificação da natureza ou caráter da qualificadora. A gente vê a mídia às vezes comentando, o homicídio foi duplamente ou triplamente qualificado. Na verdade, existe a possibilidade de você ter um homicídio realmente com duas ou mais qualificadoras.
Porém, é importante dizer que para ver a combinação de duas ou mais qualificadoras, você tem que ter aí a aplicação de qualificadoras distintas, né? E nós temos aí em relação à natureza, a qualificadora poderia ser de natureza subjetiva ou de natureza objetiva, né? Nós não podemos combinar ali qualificadoras de mesma natureza, né? Então, se eu tenho um homicídio por motivo torpe, eu não posso, ao mesmo tempo, aplicar ali o motivo fútil, né? Por um impedimento da natureza da qualificadora idêntica, né? Professor, como é que eu faço para identificar, então, a natureza da qualificadora? A gente tem aqui uma dica que facilita a sua compreensão. Quando você quer perquirir, identificar a qualificadora de natureza subjetiva, a pergunta que você faz ao caso concreto é por quê, né? Então, quando a gente analisa aqui, como exemplo, o inciso 5º, né, o voe crime, aquela qualificadora de finalidade, né? Aí você faz a pergunta por quê, né? Por que o agente praticou o homicídio? Aí você responde, foi uma queima de arquivo, né? Ele queria assegurar a impunidade de outro crime. Então você identifica aí o caráter subjetivo da qualificadora. Lá do outro, né, quando a gente busca uma qualificadora objetiva, a pergunta que a gente faz, no caso concreto, não seria mais por quê, e sim como, né? Então, nesse caso, né, vamos tomar como exemplo aqui o inciso 4º, né? Como o homicídio foi praticado? Ele foi praticado em razão de uma emboscada. Então, você percebe nitidamente o caráter objetivo da qualificadora, ok? Bem, gente, ainda dentro dos crimes contra a pessoa, a gente trabalha aqui um tópico relacionado aos crimes contra a honra, nos artigos 138 a 145, tá certo? Nessa linha de raciocínio, a gente identifica aqui os 3 crimes contra a honra e alguns aspectos peculiares desses crimes, ok? Elaboramos aqui também um esquema para sua compreensão. Vamos lá. Olha aí, gente. Crimes contra a honra, artigos 138 a 145. Nós temos aí a identificação de 3 crimes contra a honra, né? Lá no artigo 138, a calúnia, que seria imputar falsamente um crime. No artigo 139, a difamação, que seria imputar fato ofensivo à reputação. E lá no artigo 140, a injúria, que seria ofender a dignidade ou decoro. No caso da injúria, nós temos aqui 2 peculiaridades, que seriam a existência de espécies diferentes de injúria. É o caso, por exemplo, da injúria real, lá no parágrafo 2º, e da injúria por preconceito, também chamada discriminatória ou injúria racial, com previsão lá no parágrafo 3º do artigo 140. Os pontos que eu achei interessante a gente trabalhar nos crimes contra a honra seria aqui aquela figura da conduta contra os mortos e também a figura da exceção da verdade, né? Então nós temos previsão de crime contra a honra quando a conduta é praticada contra uma pessoa falecida, contra os mortos, né? Só que essa previsão ela só existe, conforme o artigo 138, parágrafo 2º, no caso da calúnia. A difamação e a injúria não admitem conduta praticada contra os mortos, né? Nem o artigo 139, nem o artigo 140 tem previsão para a conduta contra os mortos. Então, essa figura de crime contra a honra contra os mortos só é cabível para a calúnia. Como eu disse, previsão no artigo 138, parágrafo 2º. Outro tópico aqui interessante está na exceção, na chamada exceção da verdade. Professor, o que seria exceção da verdade? É um instituto que contrapõe a ofensa praticada lá no crime contra a honra. Então, se, por exemplo, o agente, ao proferir aquela ofensa, o fato objeto da ofensa for verdadeiro, ele pode se utilizar do instituto da exceção da verdade para se proteger e afastar, portanto, o crime contra a honra. Então, nesse aspecto, o Instituto da Exceção da Verdade, ele não tem previsão no crime de injúria. Então, não cabe a exceção da verdade se a conduta praticada estiver estiver tipificado no artigo 140. Já na calúnia, você vai perceber que a exceção da verdade é perfeitamente cabível, conforme previsão no parágrafo 3º do artigo 138. E no artigo 139 também nós temos aí previsão
da exceção da verdade, lá no parágrafo único do 139, como eu disse, era admissível, porém, só contra funcionário público no exercício das funções. Então, esses pontos aqui do crime contra a honra podem te confundir na prova, e aqui fica a dica para você diferenciar, ok? Bem, gente, ainda dentro dos crimes contra a pessoa, a gente elaborou um quadro bem interessante voltado lá para os crimes contra a dignidade sexual, ok? Isso porque esses crimes sofreram alterações recentes no Código Penal, e essas alterações podem trazer aí dúvida aos candidatos, ok? Então vamos passar o estudo aí dos crimes contra a dignidade sexual, vamos passar a análise do nosso quadro, ok? Olha o esquema aí, gente. Vamos lá. Crimes contra a dignidade sexual. Previsão nos artigos 213 a 234b do Código Penal. Aqui, no primeiro momento, a gente faz um comparativo entre os crimes de estupro. O estupro, propriamente dito, do artigo 213, e o estupro de vulnerável, com previsão lá no 217A. A gente vai perceber que a elementar do ato libidinoso é uma elementar bem comum nesses crimes sexuais. Também bem comum a figura da elementar clássica violência ou grave ameaça, né? Então, com essas situações de elementar, ato libidinoso, violência ou grave ameaça, a gente não consegue diferenciar o 213 do 217A. O pulo do gato aqui, para identificar um estupro de vulnerável, é a própria figura do vulnerável. Ou seja, quando o estupro for praticado em vítima menor de 14 anos, enfermo, deficiente mental ou pessoa sem discernimento ou incapaz de oferecer resistência, eu não teria o 213 e sim o 217A, em razão da vulnerabilidade dessa vítima. Outro tópico comparativo aqui, que a gente achou por bem levantar para vocês, estaria aí nas figuras do 215, violação sexual mediante fraude, e no 215A, importunação sexual, inclusive figura até recentemente inserida no nosso Código Penal. Notem aí que nós temos aqui em comum a figura elementar do ato libidinoso, né? Porém, em uma das duas situações, nem no 215, nem no 215A, você tem violência ou grave ameaça. No caso do 215, a violação sexual, ela ocorre como elementar aplicável por meio de fraude ou qualquer outro recurso aí de natureza fraudulenta, com previsão lá no caput do 215. Já na importunação sexual, como eu disse, não há nem violência, nem grave ameaça, mas o agente pratica o ato libidinoso, pratica a conduta sem a anuência, sem a concordância da vítima, né? Aquele caso clássico lá no transporte público, não é? Em que o agente ali, valendo daquela situação do transporte público cheio, do transporte lotado, ele pratica ato libidinoso em face da vítima que não concorda com a conduta, mas acaba sofrendo ali o crime. Então, esse tópico aqui, nitidamente, você consegue identificar e diferenciar um delito do outro, ok? Terceira comparação que a gente faz, né, seria entre os crimes do assédio sexual, 216A, a exposição de intimidade sexual, 216B, e por último aqui a divulgação de cena de sexo, nudez ou estupro, no 218C. Notem aí uma ligeira semelhança que pode causar confusão para você na hora da prova. No caso do assédio sexual, nós temos aqui não a prática de ato libidinoso, nós temos aqui a conduta do constrangimento. E esse constrangimento é praticado por um agente específico, o superior hierárquico, que se vale dessa superioridade para buscar um favor sexual da vítima. Então aqui eu tenho na conduta o constrangimento praticado pelo superior que busca o favor sexual, mas eu não tenho a prática do ato libidinoso. Porque se há a prática do ato libidinoso nesse contexto, você pode ter aí, dependendo do caso concreto, a figura do estupro até, ok? No caso do 216B, a exposição de intimidade sexual, a conduta seria tipificada quando o agente promove aí o registro ou a montagem não autorizada de uma cena de nudez ou de uma cena contendo ato libidinoso. Professor, mas aí você está falando de registro ou de montagem. E se o agente ele não produziu esse vídeo, não produziu esse registro, mas ele simplesmente divulga? Então notem aí que a divulgação não é objeto do 216B. Essa divulgação ela estaria inserida
em outro tipo penal, seria o 218C, divulgação de cena de sexo, nudez ou estupro, ok? Por último, nós temos aqui o artigo 218, delito corrupção de menores, em que os critérios diferenciadores já começam a serem identificados no próprio núcleo, no próprio verbo. Você percebe aí que a conduta do agente aqui seria induzir, né? E aqui também nós temos vítima específica, seria o menor de 14 anos. Outro elementar fundamental na corrupção de menores seria a satisfação de lascívia de terceiro, né? O agente aqui, ele induz o menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem. Notem aí que se a satisfação da lascívia for uma satisfação de lascívia própria, aí a gente não teria o 218, e sim, às vezes, nesse caso concreto aqui, observado que houve realmente o ato libidinoso, você vai entrar no estupro de vulnerável, artigo 217-A, ok? Então, esse quadro aqui traz esses crimes sexuais com a possibilidade de você, estudando aí, identificar e diferenciar cada delito, ok? Bom, saímos aí do tópico dos crimes contra a pessoa e adentramos aqui no item do seu edital relativo aos crimes contra o patrimônio. Nesses crimes contra o patrimônio, a gente identificou 2 pontos aqui de relevância. Primeiro, a figura da restrição da liberdade nos crimes contra o patrimônio e também a figura lá das disposições gerais dentro dos crimes contra o patrimônio. Elaboramos também um esqueminha aqui para facilitar o seu estudo. Primeiramente, vamos aí à figura da restrição de liberdade nos crimes contra o patrimônio. Vamos lá então, vamos ao quadro. Notem aí, dentro desse tópico, restrição de liberdade nos crimes contra o patrimônio, que a gente identifica a figura da restrição no roubo, na extorsão e na extorsão mediante sequestro. Como é que a gente faz para diferenciar? Então vamos lá. No roubo, a figura está prevista no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 5º. Na extorsão, no artigo 158, parágrafo 3º, primeira parte. E na extorsão mediante sequestro, no próprio caput do artigo 159. No caso do roubo, você vai perceber, na coluna aqui da descrição, que o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade. Então aqui a gente percebe que a restrição da liberdade seria um efeito colateral do roubo, sem qualquer outra situação específica, sem qualquer outra condição. Seria, portanto, um mero efeito colateral dentro do roubo. Já no artigo 158, já na extorsão, nós temos aqui no quadro que o crime foi cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e esta restrição ela é condição necessária para a obtenção da vantagem econômica. Então, quando uma vítima é tomada de assalto e o agente a mantém sob seu poder, né, obrigando ali ela a efetuar saques em caixas eletrônicos, utilizando a impressão digital, ou obrigando a realizar compras com a senha do cartão de crédito, a gente percebe que isso foi uma condição, quer dizer, a restrição da liberdade foi uma condição para o sucesso na obtenção da vantagem econômica daquele autor da extorsão. Por isso que o enquadramento se dá no 158 e não no 157. E por último aqui, dentro do artigo 159, a gente percebe que a restrição de liberdade ela já vem de forma imperativa no próprio núcleo do tipo, no próprio verbo, sequestrar. Então, ali, ao praticar o sequestro, a restrição da liberdade, ela é de forma imperativa praticada a conduta de forma imperativa como condição ou preço do resgate. Então percebemos que a restrição da liberdade, por meio do verbo sequestrar, é exigência, é condição ou preço do resgate. Ok? Então esse é o ponto que vai denotar a aplicação do artigo 159 e não do 158, nem tampouco do 157. Bom, como eu disse, a gente ainda dentro dos crimes contra o patrimônio, a gente elaborou aqui também um esqueminha para falar das disposições gerais, ok? Muita gente esquece desses artigos, 181, 182, 183, e acaba numa questão de prova errando por falta de link entre o crime contra o patrimônio e a sua respectiva disposição geral, ok? Vamos lá, vamos entrar no nosso esquema para você poder compreender o tópico. Olha aí, gente, crimes contra o patrimônio, as disposições gerais estão aqui nos artigos 181 a 183 do Código Penal. A gente começa falando aqui do primeiro dispositivo, que seria o artigo 181.
Notem aí que, de acordo com o artigo 81, haverá isenção de pena nos crimes contra o patrimônio quando o delito for praticado em face de, primeiro aqui, cônjuge, na constância da sociedade conjugal, e também, inciso 2, em face de ascendente ou descendente. Então, se uma esposa pratica um furto em face do marido, essa esposa teria isenção de pena, na forma do artigo 181, inciso 1. E se o filho pratica um furto em face do pai, esse filho teria isenção de pena na forma do artigo 181, inciso 2. Ok? Passamos aqui ao estudo do artigo 182. Esse tópico trata da natureza da ação penal. A gente sabe que, em regra, a ação penal nos crimes contra o patrimônio seria pública e incondicionada. Porém, nesses casos específicos, previsto aqui no 182, a ação penal passa a ser condicionada, ou seja, o agente, para ter as providências do Estado, precisa proceder à representação. Vamos ver nesses casos em que o crime contra o patrimônio deixa de ser incondicionado em termos de ação e passa a ser condicionado. Vamos lá. Primeiro, em razão de delito praticado contra cônjuge. Gente, o texto aqui está falando de cônjuge desquitado ou judicialmente separado, mas com a ótica constitucional e com a lei do divórcio, nosso código é da década de 40, entenda aqui que se refere à figura do cônjuge divorciado, ok? O inciso 2 fala aí do irmão, né? Então, no caso de crime contra o patrimônio envolvendo irmãos, a ação também passa a ser condicionada. Aqui também essa palavra, essa expressão aqui, gente, legítimo e ilegítimo, ela não leva em conta a ótica constitucional. A gente sabe que o filho fora do casamento ou o filho adotivo, tanto faz, é filho do mesmo jeito. Então são irmãos da mesma forma. Então a gente desconsidera essa situação. E por último aqui, ação condicionada em face de parentes colaterais, mas não seriam todo parente colateral. Especificamente aqui seria tio e sobrinho, mas também não seria todo tio e sobrinho. Tem que ser tio e sobrinho que tem em comum a coabitação, quer dizer, vivem sob o mesmo teto. Nesse caso, a ação também seria condicionada. E por último aqui, o artigo 183, né? Esse artigo 183, gente, muita atenção a ele, porque é o dispositivo que traz última forma aos artigos anteriores. Quer dizer, o artigo 183, ele afasta os dois dispositivos anteriores. Então, quando a gente trabalha a leitura do artigo 183, a gente vai desconsiderar, por força do artigo 183, a gente vai desconsiderar o 181 e o 182. Vamos ver aí, vamos ver o texto. Artigo 183. Não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores. Olha as situações. 1. Se o crime é de roubo ou extorsão, ou ainda com emprego de grave ameaça ou violência à pessoa. Então, pegando o exemplo lá do artigo 181, inciso 1º, se a esposa aponta uma arma para o marido, essa esposa ela estaria praticando o roubo, então ela não teria mais a isenção de pena, ok? No segundo caso aqui, artigo 183, inciso 2, ao estranho que participa do crime, ele também não teria ali a aplicação dos benefícios, né? Aquele exemplo que eu citei do filho, né, que furta o pai. Se esse filho chama um amigo para juntos furtarem a vítima, quer dizer, o pai de um deles, né, esse estranho, esse amigo, ele entra lá no concurso de pessoas, ele não vai ter os benefícios, ele não vai ter isenção de pena. A isenção de pena apenas para o filho. O amigo, por ser estranho, ele não tem a aplicação do artigo 181. Por último aqui, a gente tem os crimes contra o patrimônio, voltados para a figura do idoso, e essa situação de vítima idosa também afastaria a aplicação do 181 e do 182, ok? Então, naquele exemplo, se a esposa furta o marido e o marido é idoso, ou se o filho furta o pai e o pai também é idoso, nem a esposa nem o filho terão os benefícios do 181, não terão os benefícios da isenção de pena, como exemplo, ok? Bem, gente, entramos no último tópico da nossa aula, que diz respeito aí aos crimes contra a administração pública, ok? Resolvemos pensar aí o tópico que trata dos crimes contra a administração pública praticados por funcionários públicos, ok? Fizemos aqui também um esquema para você poder compreender melhor a matéria, ok? Então vamos ao esquema aqui, vamos lá. Olha aí, gente, crimes contra a administração pública. Como eu disse, a gente vai trabalhar a figura dos crimes praticados por funcionário público, né? Figura do 312 ao 327.
Antes da gente entrar nessas figuras, é importante a gente trabalhar o conceito de funcionário público. Esse conceito está lá no artigo 327. É um conceito amplo. Reparem que o artigo 327 dispõe que seria funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função pública, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Então, notem aí que, para efeitos da norma penal, o funcionário público pode ser até mesmo uma pessoa que exerceu ali o poder do Estado temporariamente e também não tenha recebido nada por isso, ok? Então, notem aí a amplitude desse conceito de funcionário público. E essa amplitude ela vai muito além. Notem aí no parágrafo 1º do próprio artigo 327 que há até mesmo a figura do funcionário público por equiparação, né? Então, responderia também por crime contra a administração pública esse funcionário público por equiparação. Quem seriam esses funcionários por equiparação? Nós temos aqui, na letra A, quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e na letra B, quem trabalha em empresa contratada, conveniada para a execução de atividade da administração pública, ok? Além disso, outro tópico aqui que pode causar confusão, porque é um tópico muito específico, seria a figura do aumento de pena, em razão da natureza ou do tipo de cargo ou função ocupada pelo funcionário público. Isso está lá no parágrafo 2º, como eu disse. Traz aí um aumento de pena fracionado em 1/3, nas seguintes situações. A letra A, funcionário público ocupante de cargo em comissão, e funcionários no exercício de função, isso está na letra B, no exercício de função de direção, assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação pública. Então, atentos aí ao conceito de funcionário público previsto no artigo 327 para melhor interpretação e aplicação da norma penal. Ok, gente? Bem, último tópico aqui, dentro da figura dos crimes contra a administração pública praticados pelo funcionário público, a gente pensou alguns crimes que, por semelhança, em razão de núcleo, elementares, você pode ter na hora da prova uma confusão numa eventual questão. Então a gente pensou alguns crimes e a gente conseguiu aí elaborar um quadro com núcleos elementares diferenciadores, né, elementares que podem diferenciar, identificar cada delito, né? Vamos fechar o nosso quadro com esse esquema. Vamos lá. Olha aí, quadro explicativo dos principais crimes contra a administração pública, crimes praticados por funcionário público. Nós separamos o crime de concussão, artigo 316, caput. Separamos o excesso de exação, crime do 316 também, só que lá no parágrafo 1º. A corrupção passiva, 317, caput. E a corrupção passiva privilegiada, parágrafo 2º do 317. E ainda, prevaricação, 319, e condescendência criminosa, no 320. O tópico aqui da descrição, a coluna da descrição, te dá o pulo do gato para você poder identificar e diferenciar cada delito. Por exemplo, no caso da concussão, o núcleo do tipo, o verbo é exigir. Diferente núcleo do tipo previsto lá na corrupção passiva. Você vai perceber aqui na corrupção passiva que nós não temos aqui o verbo exigir, né? Você pode até identificar a elementar comum, que é a tal da vantagem devida, mas na hora que você percebe que há uma exigência de vantagem devida, você afasta a corrupção passiva e identifica a concussão. No excesso de exação, eu já não posso usar esse critério. O excesso de exação tem o mesmo núcleo da concussão, o verbo é o mesmo, exigir. Mas a elementar diferenciadora está na natureza da vantagem. Aqui não seria, no excesso de exação, uma vantagem devida, e sim um tributo ou uma contribuição social. Pode ser indevido, mas pode ser também devido, tá certo? Conforme previsão lá no parágrafo 1º. Então, gente, você percebe aí que o verbo exigir é um verbo núcleo do tipo comum nos crimes de concussão e excesso de exação. Pegamos aqui a figura da corrupção passiva privilegiada, né? Se a gente fica trabalhando o texto do 317 lá no caput, a gente sempre é induzido a achar que a corrupção passiva teria aí como elementar a vantagem devida. Mas é possível, dentro de uma conduta de corrupção passiva, eu não trabalhar a figura da vantagem devida. Eu tenho aqui, no parágrafo 2º, cedendo a pedido ou influência de outrem, eu tenho aqui a
nítida informação de que a corrupção passiva vai ocorrer sem qualquer tipo de vantagem para o agente. Ele simplesmente pratica o desvio de conduta cedendo a pedido ou influência de outro. Então notem aí que seria um erro achar que a vantagem devida é necessariamente critério para a existência de corrupção passiva, ok? Nós temos aqui a prevaricação. Notem que a prevaricação também não trabalha com vantagem devida. Na verdade, o desvio de conduta na prevaricação, lá no artigo 319, é praticado para a satisfação de interesse ou sentimento pessoal do agente. Então, se um pai que é policial, numa blitz de trânsito, o filho ali cai na blitz e o filho está com a documentação do veículo irregular, esse pai então resolve ali liberar esse filho, porque tem esse sentimento em relação ao filho, esse pai pratica o crime de prevaricação, ok? Quando eu trabalho a condescendência criminosa, no artigo 320, eu tenho também ali como elementar um sentimento, mas não é um sentimento pessoal, é um sentimento denominado indulgência de pena, de dó, né, de piedade. Então, nesse caso, quando o agente tem esse sentimento de pena, dó, piedade, e outro detalhe, esse agente tem que ser superior, porque aqui nós temos, em termos de conduta de elementar, a figura da responsabilidade em face de um subordinado que cometeu uma infração. Então, aqui nós temos um agente específico, esse agente específico é tomado por esse sentimento de indulgência, e aí ele pratica o desvio de conduta, ou seja, ele deixa de responsabilizar o subordinado ou, na falta de competência, ele não leva o fato ao conhecimento da autoridade competente. Então aqui não seria mais prevaricação, e sim a condescendência criminosa, previsão no artigo 320 do Código Penal. Bem, gente, são esses os tópicos que a gente entendeu por bem separar para vocês. Espero que tenham aproveitado bem a nossa aula. Desejo a todos aí, né, uma excelente prova, sucesso aí no certame. Eu, professor Marcelo e toda a equipe do Prolabore, a gente tem certeza que vocês vão alcançar aí a excelência no concurso. Um abraço a todos.